Então aqui a seção 10.2, equação de desvio newtoniana. E a gente vai tentar escrever o que seria essa equação de desvio, utilizando a mecânica newtoniana, para meio que inspirar o que vai ser a equação de desvio geodésico numa teoria gravitacional. Certo? Bom, vamos trabalhar com a mecânica newtoniana e um sistema cartesiano. Sistema cartesiano, sistema de eixo x, y, z, que ele chama de x alfa. Ele usa letras gregas para indicar x, y, z. Certo? Onde a métrica, no caso, é o delta de Kronecker, alfa, beta, vai ser a métrica g alfa, beta, que é diagonal 1, 1, 1. E o que eu quero é o seguinte: eu quero pegar duas trajetórias, tentar fazer o mesmo desenho que ele. Eu tenho aqui x1, x2, x3. Eu quero pegar duas trajetórias, duas curvas, certo? Que duas partículas, por exemplo, estão traçando duas curvas no espaço. Aqui é o espaço só, C1 e C2, e vamos parametrizar essas curvas. A curva C1, ela está parametrizada pelo vetor x alfa. Então a curva C1 está parametrizado por x alfa de t, e a curva C2 por x alfa mais um vetor que liga os pontos P da curva C1 e Q da curva C2, e esse outro vetor aqui, ele é o eta alfa. Então C1 está parametrizado por x alfa de t e C2 por x alfa de t mais eta alfa de t. Certo? Essas partículas são partículas de teste viajando no vácuo. Então são partículas livres. Certo? Porém, são partículas livres no sentido de que não há nenhuma força atuando nelas outra que um possível campo gravitacional. Porque mecânica newtoniana a gente não fala de curvatura, a gente fala de campo gravitacional. Okay? Então vamos ver. Qual é a força que pode estar atuando na partícula 1, está traçando C1. Certo? Nós temos que m x, dois pontos, alfa de t, igual, se fosse livre seria zero, né? Mas não é livre, vai ser um possível campo gravitacional. O campo gravitacional, a força da gravitação, a gente sabe que ela pode ser escrita como menos m divergente, gradiente de φ. Então isso aqui é menos m, o gradiente pode ser escrito como d ρ a de φ.
ok? Geralmente o gradiente ele é derrom a de φ, mas como a gente está no espaço plano cartesiano, tanto faz índice em cima e embaixo, a métrica é 1, 1, você pode abaixar e descer índice à vontade, certo? Como a gente pode considerar sempre uma partícula de massa unitária, isso aqui eu tenho que x alfa de t igual a menos derrom de φ. Isso aqui é para C1. Para C2 eu vou ter x dois pontos alfa de t mais eta dois pontos alfa de t igual a menos derrom de alfa φ. Claro que eles estão em pontos diferentes, certo? Esse aqui, a partícula C1, ela traça a curva C1, então ela está passando pelo ponto P, digamos. E a partícula C2, a partícula 2, ela está traçando a curva C2 e ela traça pelo ponto Q. Então a gente pode relacionar esses dois potenciais, certo? Com derrom alfa φ. Esse φ está onde? Esse φ está em x alfa mais eta alfa. Se eta alfa for muito menor em relação a C alfa, isso aqui pode ser escrito como derrom alfa φ de x, vou usar só x, mais n beta derrom beta de derrom alfa de φ de x. Fiz uma expansão em Taylor, ok? Então vamos comparar agora essas duas equações. Vamos escrever uma embaixo da outra. A equação em C1 ela é x dois pontos alfa igual a menos derrom alfa φ em x. Vou botar assim, que ela está atuando no ponto x. E a outra equação ela é x dois pontos alfa mais eta dois pontos alfa igual a menos derrom alfa φ. Agora em x, porque originalmente seria x mais eta, mas eu fiz a expansão, vou substituir aqui em x menos eta b derrom alfa φ de x. Como isso é igual a isso e isso é igual a isso, eu posso cortar esses dois termos e tirar aqui uma equação para o eta dois pontos alfa igual a menos, vou escrever aqui derrom beta derrom alfa φ, certo? Vamos lembrar que eta está definido em x, então tudo aqui está definido em x. Vamos explicar aqui. Isso aqui tudo multiplicado por eta b, certo? Esse vetor aqui, esse tensor na verdade, eu vou chamar ele de kappa, beta alfa, alfa beta, tanto faz. Vou botar ele beta alfa. Ele é simétrico, né? Porque essas duas derivadas parciais comutam. E daí eu tiro a equação que eu estou querendo, que é a equação do desvio newtoniano, que é eta dois pontos alfa igual mais, vou passar isso aqui para o outro lado, kappa, posso botar aqui alfa beta, já que é simétrico, eta beta igual a zero.
Veja bem, então, quem vai me dizer se as partículas estão se aproximando, se afastando ou estão paralelas? Vai ser esse vetor. É K ou kappa? K. Se eu falei kappa, era K. Esse vetor K, alfa, beta. Deixa eu ver se ele tem um nome para ele. Especial. Não tem um nome especial. Mas ele que mede o desvio entre duas partículas de teste que não estão sujeitas a nenhuma outra força além de um possível potencial gravitacional. E a gente pode ver, quem está medindo esse desvio não é a força gravitacional, certo? A força, ela é o que? É a derivada do potencial. Quem está medindo é a derivada da derivada do potencial. Então, quem está medindo é a derivada da força. Ou, como eu quis colocar para vocês no vídeo anterior, a derivada da força gravitacional, derivada do G. Certo? Se for um campo gravitacional, estático, não vai ter desvio, porque elas vão cair, mas não vão se desviar. E da mesma forma, quando a gente passar para a relatividade geral, a curvatura, que vai medir a curvatura, vai ser a derivada da força, ou a segunda derivada do potencial. E aí, se a gente lembra, vamos pensar assim, a equação da geodésica, que ela é, escrevendo esquematicamente aqui, ela é x2 ponto mais gama x ponto igual a zero. Vocês veem que a força, ela está de alguma forma relacionada ao símbolo de Christoffel. E o que é o símbolo de Christoffel? O símbolo de Christoffel, ele é proporcional à derivada do G. Então, se a gente quiser fazer uma analogia, o G é como se fosse o potencial, o símbolo de Christoffel, ou é a conexão, é como se fosse a força, e a derivada do símbolo de Christoffel é como se fosse o desvio, mede o desvio ou a curvatura. Exatamente, né? A gente sabe que o tensor de curvatura, ele é proporcional à derivada do símbolo de Christoffel. Isso vai ficar mais claro no próximo vídeo.